Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a... O cara vai catar o que fazer, mano, ficar quebrando pisca-pisca. O que a questão tá pedindo, né? A questão tá pedindo a razão entre a corrente em uma das lâmpadas e a corrente total, certo? Corrente total do sistema, perfeito? Então, corrente em uma das lâmpadas sobre corrente total. É isso que a questão está pedindo aqui, beleza? Seguinte. Qual é a configuração desse circuito? Bom, a configuração é essa daqui. E por que que as lâmpadas elas estão ligadas dessa forma? Primeiro, a questão falou pra gente que se eu retiro uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem. Isso mostra pra gente que o sistema, melhor, um dos ramos, ele possui lâmpadas ligadas em série, tá? Então, se eu tiro uma lâmpada daqui, ó, as outras se apagam, até porque, como a corrente que passa por elas é a mesma, eu tirando qualquer uma daqui, vai abrir um buraco. E esse buraco, ele meio que impede a passagem de corrente aqui, certo? Então, olha, se eu tirar essa lâmpada daqui, para de passar corrente aqui em cima. Perfeito? Porque não tem mais o porquê a corrente vir aqui para cima. É como se eu tivesse cortado ali, né? Então não vai passar mais corrente. Beleza? Então, a gente tem aqui uma associação em série. Tá? Justamente por isso. Ó. Retiro uma, para de passar corrente aqui, tá? A corrente ela não vai mais lá para cima. Porque a corrente que passa por essas lâmpadas é a mesma. Então é como se eu tivesse feito um buraco aqui no meu circuito. Beleza? Então é como se não tivesse mais conectado. Né? Então, tá conectado, tá passando corrente. Desconectei, pronto, não passa mais corrente ali. Certo? É como se eu tivesse desligado o interruptor. É mais ou menos essa a ideia aqui desse circuito em série. Beleza? Então, é isso aqui que está acontecendo. E para que isso aqui não interfira no funcionamento das outras, esse ramo vai estar conectado em paralelo com os outros. Beleza? Até porque a corrente que passa não é a mesma. Quando a gente tem um circuito e essa associação aqui de lâmpadas ela está em paralelo, a corrente ela é distribuída, tá? Ela é dividida. Então, a corrente que passa por um ramo não é a mesma que passa no outro ramo. Beleza? Então, ela vai chegar bem aqui, ó. A corrente ela vai chegar aqui e ela vai se dividir por esses ramos aqui, beleza? Como em cada ramo eu tenho 10 lâmpadas, e no total eu tenho 200, então eu tenho 20 ramos aqui, beleza? E aqui, ó, 10, 20, 30, isso aqui é até 200. Então eu tenho 20 ramos no total aqui, beleza? Então essa corrente que está chegando aqui, ela vai se distribuir por 20 ramos. Então digamos que nesse primeiro ramo aqui está passando uma corrente I, certo? No segundo ramo, também vai passar uma corrente I, tá? O valor é o mesmo, mas a corrente que passa não é a mesma, tá? Vai passar uma corrente de valor I ali em cima, outra aqui e assim por diante. Beleza? Mas a corrente não é a mesma. Só o valor que é, tá? Porque como as lâmpadas elas são iguais, idênticas, possuem a mesma resistência, e em cada ramo possui 10, ou seja, a mesma quantidade de lâmpadas também, então essa corrente aqui ela vai ser distribuída de forma igual para todos os ramos, beleza? Vai ter uma distribuição uniforme aqui para todos os ramos, já que todas as lâmpadas são iguais. Perfeito?
Então, se aqui tem uma corrente I, aqui também, a corrente total do sistema é a soma dessas correntes, beleza? Porque ela vai ser distribuída aqui. Aí vai passar pelos ramos e vai voltar aqui com a intensidade de todas essas. Perfeito? Vou somar todo mundo. Então, se eu tenho 20 ramos aqui, ó, então vai ficar 1i mais i, vai ficar 2i, 3i, 4i até 20. 20i. Ou seja, se eu somar todo mundo, a corrente total é 20i, beleza? Então, essa é a corrente total. E a corrente que passa em uma das lâmpadas é quanto? É I. Beleza? É a corrente que está passando aqui, ó. Então, aqui passa I em todas as lâmpadas. Que, no caso, é a corrente de uma lâmpada só, beleza? Então, corrente de uma lâmpada, I, sobre a corrente total, 20I. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 20. Se eu simplificar aqui por I em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 20. Gabarito. Letra C.